Então, você é a nova estagiária. A voz era fria, cortante. Lívia ergueu o olhar da sua mesa temporária. Uma mulher de terninho impecável a encarava, braços cruzados. Ao seu lado, o representante do RH sorria, nervoso. Lívia, está Bianca, sua gerente de projeto. Prazer em conhecê-la, disse Lívia, sua voz quase um sussurro. Bianca não estendeu a mão. Em vez disso, seus olhos percorreram Lívia de cima a baixo, um brilho de desdém em seu olhar. Eu vi seu currículo. Notas perfeitas, projetos acadêmicos. Impressionante no papel. Vamos ver se você serve para o mundo real. Um calafrio percorreu a espinha de Lívia. Havia algo terrivelmente familiar naquele tom, naquela postura arrogante. Então, o nome a atingiu. Bianca. O rosto, agora mais nítido sob a luz do escritório, confirmou seu pior pesadelo. Era ela. A mesma Bianca do colégio. A líder de torcida que liderava os ataques, que a encurralava nos corredores. Uma onda de pânico a atingiu, gelada e avassaladora. Seu coração começou a martelar contra as costelas. Você está bem? Perguntou Bianca. Um sorriso sutil brincando em seus lábios. Ela sabia. Ela a tinha reconhecido. Parece que viu um fantasma. Estou bem, conseguiu dizer Lívia, forçando o ar para dentro dos pulmões. Só, um pouco nervosa. Primeiro dia. Ótimo. Nervosismo mantém você alerta, disse Bianca, virando-se para o resto da equipe, que observava em silêncio. Pessoal, está Lívia. Ela vai nos ajudar com a análise de dados para o projeto Ômega. Ela se virou de volta para Lívia, o tom mudando de profissional para predador. Eu já dei uma olhada no código preliminar que você enviou. É um começo. Bonitinho. A palavra bonitinho pairou no ar, carregada de insulto. Vários membros da equipe desviaram o olhar, constrangidos. Mas aqui, bonitinho não paga as contas, continuou Bianca, sua voz agora mais alta, projetada para que todos ouvissem. O algoritmo é ineficiente e a abordagem é ingênua. Refaça tudo. Quero um novo protótipo na minha mesa até o fim do dia. Lívia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Refazer tudo. Em menos de 8 horas. Era impossível. Mas, a estrutura que usei é baseada em. Eu não pedi uma explicação, interrompeu Bianca. Respira. Eu dei uma ordem. Se não consegue dar conta, a porta por onde você entrou ainda está lá. O silêncio no escritório era pesado, esmagador. Lívia sentia dezenas de olhos sobre ela, uma mistura de pena e alívio por não serem o alvo. A humilhação era um gosto amargo em sua boca, idêntico ao que sentirá anos atrás. Nada havia mudado. Ela ainda era presa. Bianca ainda era caçadora. A propósito, ainda odeio esse seu jeito de nerd quieta. Acha que um diploma muda alguma coisa. Para mim. Você sempre será a mesma garota esquisita do armário 5B. Minha proposta é uma abordagem preditiva para a otimização de cache. Vamos chamá-la de Sistema Hélice. A voz de Bianca ecoou na sala de reuniões. Lívia congelou, a caneta pairando sobre seu bloco de notas. Uma onda de gelo percorreu suas veias. Era sua ideia. O nome, a arquitetura, o conceito central. Tudo tirado do protótipo que ela havia sido forçada a refazer na noite anterior. Palavra por palavra. Excelente, Bianca, disse o CEO, Sr. Almeida. De cabeceira da mesa. Seu rosto exibia um orgulho paternal. É por isso que você está no comando. Visão de futuro. Bianca sorriu, um gesto polido e vitorioso. Obrigada, pai. Acredito que isso pode aumentar a eficiência de nossos servidores em pelo menos 15 no primeiro trimestre. A bile subiu pela garganta de Lívia. Ela tinha que dizer alguma coisa. Aquilo era um roubo descarado na frente de toda a equipe. Ela respirou fundo, o som parecendo um trovão em seus próprios ouvidos. Com licença. Sr. Almeida. Todos os olhares se voltaram para ela. O sorriso de Bianca vacilou por uma fração de segundo. Sim, Lívia, disse o CEO, a impaciência clara em seu tom. Essa ideia, começou Lívia, sua voz falhando. O sistema hélice. Eu trabalhei em um conceito muito similar ontem à noite. O silêncio na sala era denso. Bianca soltou uma risada leve e condescendente. Lívia, é ótimo ver tanto entusiasmo de uma estagiária.
Mas há uma grande diferença entre um conceito similar e uma estratégia de implementação totalmente desenvolvida. Ela se virou para o pai. Como eu estava dizendo. A arquitetura que imaginei. Não, disse Lívia, um pouco mais alto. O desespero lhe deu uma pontada de coragem. O código que submeti ontem à noite. Ele continha a estrutura base para isso. Bianca encarou, os olhos frios como gelo. Você está me acusando de algo, estagiária. A palavra estagiária foi dita com peso esmagador. Eu só estou dizendo que. O que você está dizendo, interrompeu Bianca, sua voz agora afiada, é que não entende seu lugar. Eu tive uma ideia. Eu a desenvolvi. Você recebeu uma tarefa e a completou. Fim da história. Se tiver alguma outra queixa, pode levá-la ao RH depois da reunião. Agora, se não se importa, estamos discutindo negócios. Senhor Almeida Pegaria. Bianca está certa. Vamos manter o foco. Lívia sentiu seu rosto queimar. Ela olhou ao redor da mesa. Ninguém a encontrou no olhar. Eles viram o que aconteceu, mas ninguém ousaria desafiar a filha do chefe. Ela estava sozinha. Completamente e irremediavelmente sozinha. A sensação de impotência era um nó em seu estômago, apertando até que ela mal conseguia respirar. Ela se encolheu na cadeira, derrotada. Quando a reunião terminou, todos saíram rapidamente, evitando contato visual com Lívia. Apenas uma pessoa parou brevemente ao lado de sua cadeira. Era Rafael, o desenvolvedor sênior. Ele não disse nada, apenas deu um breve aceno de cabeça, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa que ela não conseguiu decifrar. Era pena. Ou era um aviso. Seu código quebrou o build de integração. A acusação veio de Carla, uma desenvolvedora sênior e aliada leal de Bianca. Ela estava parada ao lado da mesa de Lívia, com as mãos na cintura. A equipe inteira está parada por sua causa. Isso é impossível, respondeu Lívia, abrindo rapidamente seu terminal. Eu testei tudo localmente 3 vezes antes de fazer o commit. Pois o servidor discorda, retrucou Carla. Bianca se aproximou, com uma expressão de falsa preocupação. O que está acontecendo aqui? Algum problema? Carla. A estagiária subiu um código com defeito. Parou nosso pipeline de desenvolvimento, disse Carla, apontando para Lívia. Lívia, erros acontecem, especialmente quando se é nova, disse Bianca, em um tom que era ao mesmo tempo condescendente e paternalista. Mas um erro como este custa dinheiro à empresa. Dê uma olhada e corrija. Rápido. Com as mãos tremendo, Lívia analisou o código no repositório. Levou menos de 1 minuto para encontrar. Havia uma única linha que não era sua. Uma chamada de função maliciosa projetada para falhar espetacularmente. Esta linha, ela começou, virando-se para elas. Eu não escrevi isso. Alguém alterou meu commit. Bianca ergueu uma sobrancelha. Está acusando um membro da nossa equipe de sabotagem. Para que alguém faria isso? Eu não sei. Mas não fui eu, insistiu Lívia, o desespero crescendo em sua voz. Os logs mostram que o commit veio da sua máquina, com as suas credenciais, disse Bianca, sua voz se tornando dura. Assuma a responsabilidade por seus erros, Lívia. É assim que aprendemos. Ela se afastou, deixando Lívia sob o olhar acusador de toda a equipe. Mais tarde, na Copa, a sensação de isolamento se tornou física. Enquanto Lívia esperava o café, 2 colegas que ela mal conhecia entraram, conversando em voz baixa. É ela? Perguntou um. Sim. A que quase derrubou o sistema hoje de manhã. Respondeu o outro. Ouvi dizer que ela mentiu sobre suas qualificações. Bianca está tendo que revisar todo o trabalho dela. Eles pegaram sua água e saíram, sem sequer olhar para ela. Lívia ficou ali, o zumbido da máquina de café preenchendo o silêncio. Eles não estavam apenas a isolando, estavam reescrevendo sua história, pintando-a como uma fraude incompetente. Era exatamente como no colégio, os sussurros, os olhares, o veneno se espalhando até que ninguém mais quisesse chegar perto dela. Cuidado onde você pisa, esquisita. Da próxima vez. Não vai ser só o build que vamos quebrar. A fortaleza é inquebrável. Ninguém passa do 5º nível. A mensagem brilhava em um fórum criptografado, postada por um usuário chamado 0Q. Lívia, em seu apartamento mal iluminado,
leu o desafio. O peso do dia na Inovatec começou a se dissipar, substituído por uma familiar onda de adrenalina. Em casa, ela não era a estagiária. Ela era NYX. Onde está a NYX, outro usuário, S. de Barney. Postou. Provavelmente chorando em algum canto. Essa criptografia é de nível militar. Um sorriso frio tocou os lábios de Lívia. Ela abriu um novo terminal. Seus dedos voaram sobre o teclado mecânico, o som de cliques rápidos ecoando no silêncio do quarto. Linhas de código verde fosforescente preencheram a tela escura. Para os outros, era um caos indecifrável. Para ela, era poesia. O primeiro firewall caiu em menos de 5 minutos. Acesso negado se transformou em bypass executado. Ela encontrou a primeira camada de criptografia. Era complexa. Elegante. Lívia sentiu um pingo de respeito pelo arquiteto do sistema. Mas respeito não significava invencibilidade. Ela identificou uma falha sutil, um padrão quase imperceptível. Uma porta dos fundos deixada pela arrogância do criador. Ela explorou a falha. Attila Piscu. Nível 4 comprometidos. Agora, o quinto nível. A fortaleza. Ela podia sentir a resistência do sistema, como uma entidade viva lutando contra sua intrusão. O código se reescrevia, as defesas mudavam em tempo real. Era um jogo de xadrez em alta velocidade. Por 20 minutos, ela e o sistema duelaram. Então, ela encontrou a chave. Não estava no código, mas na maneira como ele era compilado. Acesso total concedido. No fórum, o silêncio foi quebrado por uma nova postagem. Era dela. NYX, inquebrável. Taunt de novo. O recibo da sua pizzaria está na sua impressora. 0Q. Uma enxurrada de mensagens explodiu no chat. S. de Barney. Puta merda. Ela conseguiu. 0Q. Como você fez isso? Oracle. Salve. Rainha NYX. Por um breve momento. Lívia sentiu o poder. A validação. O respeito que lhe era negado todos os dias. Ela era uma força a ser reconhecida neste mundo. Uma deusa na máquina. Então, um pop-up apareceu no canto inferior da tela. E-mail da InnovateCH.de Bianca Almeida. Assunto: revisão urgente. Seu desempenho. O sentimento de poder se evaporou como fumaça. Ela voltou a ser Lívia. A estagiária. A vítima. O nó em seu estômago retornou, mais apertado do que nunca. Com um suspiro pesado. Ela abriu o e-mail. Não era sobre seu desempenho. Era uma convocação para uma reunião no dia seguinte sobre uma falha de segurança crítica detectada no servidor principal. Uma falha que Lívia, em suas próprias explorações silenciosas, havia descoberto e relatado anonimamente na semana anterior. E ela tinha um palpite terrível sobre quem levaria o crédito por encontrá-la. Graças à vigilância excepcional de Bianca, evitamos o que poderia ter sido um desastre catastrófico. A voz do Sr. Almeida ressoava com orgulho na sala de conferências. Lívia estava de pé contra a parede do fundo. Invisível. Bianca estava no centro das atenções, ao lado de seu pai, aceitando os elogios. Não foi nada, pai, disse Bianca, com uma modéstia ensaiada. Apenas fiz meu trabalho. Minha equipe e eu notamos uma anomalia nos logs de tráfego e investigamos. Descobrimos uma vulnerabilidade de dia zero no nosso kernel de servidor. Lívia sentiu a ironia queimar como ácido. Ela havia descoberto aquela vulnerabilidade. Ela a relatara através de um canal anônimo e seguro, exatamente para evitar esse tipo de circo. Para proteger a empresa sem chamar atenção para si mesma. Um dos diretores se dirigiu a Bianca. Como você a encontrou? Nossos sistemas de detecção automatizados não viram nada. Intuição, respondeu Bianca, sem hesitar. Às vezes, você só precisa ter um sentimento de que algo está errado. Eu confio no meu instinto. Lívia teve que suprimir uma risada amarga. O instinto de Bianca era o relatório detalhado que ela havia submetido. Um relatório que, ela percebeu agora, deve ter sido interceptado e reivindicado. Incrível, disse outro executivo. Isso merece um bônus substancial. Almeida. Concordo plenamente, disse o CEO, colocando a mão no ombro de Bianca. Isso demonstra liderança e proatividade.
Qualidades que definem o futuro da Inovatec. Lívia observava a cena, uma fúria fria se formando em seu peito. Não era apenas sobre o roubo de crédito. Era sobre a arrogância, a mentira descarada. Bianca não entendia a complexidade da falha, ela estava apenas papagueando as palavras do relatório de Lívia. Se lhe fizessem uma única pergunta técnica detalhada, ela desmoronaria. Mas ninguém faria. Ninguém ousaria questionar a heroína do dia. A reunião terminou. Enquanto todos parabenizavam Bianca, Rafael, o desenvolvedor sênior, caminhou lentamente em direção a Lívia. Ele parou ao lado dela, olhando para a celebração. É uma grande descoberta, disse ele, sua voz baixa. Sim. Uma grande descoberta, respondeu Lívia, seu tom neutro. Ele se virou para ela, seus olhos perscrutadores. É engraçado. A assinatura do exploit é muito elegante. Quase artística. Não parece o estilo de ninguém da nossa equipe de segurança. Ele fez uma pausa. Parece mais o trabalho de um fantasma. O coração de Lívia deu um salto. Ele sabia. Ou estava apenas especulando. Fantasmas não existem, disse ela, sua voz firme. Talvez não, respondeu Rafael, se afastando. Mas quem quer que tenha encontrado isso, merecia o crédito. Quando Lívia voltou para sua mesa, encontrou um bilhete dobrado sobre seu teclado. Não havia nome, apenas uma única frase impressa: sei o que você fez. Em pânico. Ela olhou ao redor do escritório. Rafael estava em sua mesa, concentrado em seu monitor. Bianca estava rindo com Carla. Quem mais poderia saber? A sensação de ser uma fantasma anônima foi substituída pelo medo aterrorizante de ser exposta. Lívia, podemos conversar um minuto. A voz de Rafael a fez pular. Ele estava parado ao lado de sua mesa, a expressão séria. O escritório estava começando a esvaziar. Ela amassou o bilhete na mão, o papel se tornando uma bola úmida em sua palma. Sobre o que? Ela perguntou. Abofgelida. Sobre fantasmas. Ele ignorou o sarcasmo. Sobre o que aconteceu hoje. E sobre o bilhete que você encontrou. Os olhos dela se estreitaram. Foi você. Você o escreveu. Não, disse ele, balançando a cabeça. Mas eu vi quando alguém o deixou aí. Não consegui ver o rosto, foi rápido demais. Ele baixou a voz. Olha, eu sei o que a Bianca fez. Eu vi seu relatório anônimo. Eu vi como ela o apresentou como se fosse dela. Uma armadilha. Tinha que ser uma armadilha. Ninguém era simplesmente legal com ela. E daí, ela retrucou. O que você quer? Eu não quero nada, disse Rafael. Parecendo genuinamente frustrado. Eu só acho que o que está acontecendo é errado. Você tem talento, um talento real. Deixar que ela te esmague assim. Eu não preciso da sua pena, cuspiu Lívia. Não sei qual é o seu jogo. Está tentando ganhar minha confiança para depois me entregar para Bianca. É isso. Rafael recuou um passo, a surpresa em seu rosto. Jogo. Não há jogo nenhum. Eu só queria oferecer ajuda. Se você decidir ir ao RH, ou ao pai dela, eu posso confirmar o que vi. Posso falar sobre a qualidade do seu trabalho. A oferta pairou no ar. Tão inacreditável para Lívia quanto uma promessa de paz. Ajuda. Ninguém nunca a ajudava. Ajuda sempre vinha com um preço. Um preço que ela não estava disposta a pagar. Obrigada, mas não, obrigada, disse ela, virando-se de volta para o monitor, um sinal claro de que a conversa havia terminado. Eu sei me cuidar. Lívia, você não precisa fazer isso sozinha. Ele insistiu suavemente. Fique longe de mim, ela disse, sem olhar para ele. A voz baixa e cheia de veneno. Eu não preciso de um cavaleiro de armadura brilhante. Especialmente um que trabalha para o dragão. Ela ouviu os passos dele se afastando. Um silêncio pesado se instalou. Por um momento, uma pontada de dúvida a atingiu. E se ele estivesse falando a verdade? Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Confiança era um luxo que ela não podia se permitir. Quando ela finalmente levantou o olhar, seus olhos foram atraídos para o escritório de vidro de Bianca no final do corredor. Bianca estava lá, observando-a. Quando seus olhares se cruzaram, Bianca não desviou. Em vez disso,
Ela ergueu a xícara de café em um brinde silencioso, um sorriso lento e presunçoso se espalhando por seu rosto. Ela tinha visto a interação. E parecia que tudo estava indo exatamente como ela planejara. Lívia. Na minha sala. Agora. A voz de Bianca cortou o silêncio do escritório. Lívia ergueu o olhar. Bianca estava na porta de seu escritório de vidro, a expressão indecifrável. Com o coração pesado, Lívia se levantou e a seguiu para dentro. Feche a porta, ordenou Bianca. Lívia obedeceu, o clique da fechadura soando como uma sentença. Sabe? Começou Bianca, sentando-se em sua cadeira de couro e gesticulando para que Lívia ficasse de pé. Apesar de seus tropeços, eu vejo potencial em você. Um talento bruto que só precisa da direção certa. O que você quer, Bianca? Perguntou Lívia, a exaustão em sua voz. Bianca sorriu, um gesto desprovido de qualquer calor. Eu tenho uma oportunidade para você. Um projeto especial. Altamente confidential. Uma chance de provar que você é mais do que apenas uma estagiária desajeitada. Ela empurrou um pendrive preto pela mesa. Precisamos fazer uma migração de emergência de alguns dados de clientes de um servidor antigo para um novo cluster. É um trabalho delicado. Acesso restrito. Se algo der errado, a empresa perde milhões. A desconfiança de Lívia se aguçou. Por que eu? Porque não sua equipe sênior. Porque eles estão ocupados. E porque este trabalho exige precisão, não força bruta, disse Bianca. Sua voz soando quase convincente. Eu preciso de alguém que seja invisível. Além disso, pense nisso como um teste. Se você conseguir, vou pessoalmente recomendar ao meu pai que seu contrato seja efetivado. A oferta era tentadora, uma isca brilhante em águas turvas. Mas Lívia conhecia a pescadora. Isso parece irregular. As políticas de acesso são claras. As políticas são para o dia a dia, retrucou Bianca, sua paciência se esgotando. Isto é uma emergência. O pendrive tem credenciais de acesso temporárias com privilégios de administrador. Elas só funcionarão por 1 hora. A partir de agora. Ninguém mais sabe disso. Descrição total, entendeu? Lívia olhou para o pequeno objeto de plástico. Era uma armadilha. Ela podia sentir em seus ossos. Eu não sei, ela começou. A máscara de Bianca caiu. O sorriso desapareceu, substituído por uma frieza cortante. Escute bem, esquisita. Ou você faz exatamente o que eu mandei. Ou pode pegar suas coisas e sair pela porta agora mesmo. A escolha é sua. Prove que você serve para alguma coisa ou admita que você é o fracasso que eu sempre soube que era. O ultimato pairou entre elas. Ser demitida agora significava que Bianca venceria. Fazer o que ela pedia era caminhar de olhos abertos para o abismo. Mas que outra opção ela tinha? Com a mão trêmula, Lívia pegou o pendrive. Ela voltou para sua mesa, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. Ela podia sentir os olhos de Bianca em suas costas, observando, esperando. Com um sentimento de desgraça iminente. Ela inseriu o pendrive em seu computador. Uma janela de login apareceu. O plano de Bianca, qualquer que fosse, estava oficialmente em movimento. O que diabos você fez? A voz do Sr. Almeida era um trovão. Ele estava parado ao lado da mesa de Lívia, flanqueado por 2 seguranças e um Bianca de aparência grave. Toda a atividade no escritório cessou. Eu não sei do que o senhor está falando, gaguejou Lívia, o script de migração ainda rodando em sua tela. Não sabe, rosnou o CEO. Há 30 minutos. Os dados completos do projeto Centauro foram carregados para um servidor externo. O upload foi rastreado até este terminal. Suas credenciais foram usadas. O sangue de Lívia gelou. Projeto Centauro. Não, eu estava migrando dados de clientes. Foi o que a Bianca me pediu para fazer. Todos os olhares se voltaram para Bianca. Ela deu um passo à frente, o rosto uma máscara de choque e decepção. Pai, eu não sei do que ela está falando. Eu não pedi para Lívia fazer nada. Isso é mentira, gritou Lívia. Levantando-se. Você me deu o pendrive. Na sua sala. Disse que era uma emergência. Bianca olhou para o pai, os olhos arregalados de falsa inocência. Um pendrive. Lívia, eu nunca te dei um pendrive. Por que eu faria isso?
Seria uma violação grave de segurança. Ela está mentindo, insistiu Lívia, o pânico subindo por sua garganta. Ela se virou para o CEO. Senhor Almeida, foi uma armação. Chega, bradou ele. Eu confiei em você. Minha filha confiou em você. Ele gesticulou para o chefe de segurança. Mostre a ela. O segurança colocou um tablet na mesa de Lívia. Na tela. Logs to read in Equivocos. Acesso de administrador concedido. Download de arquivos do projeto Centauro, seguido de um upload para um endereço IP anônimo. Tudo originado de sua máquina, em seu nome, nos últimos 45 minutos. As provas eram absolutas. Perfeitas. Uma onda de náusea a atingiu. Ela olhou para Bianca, que a encarava com uma expressão de pura pena. A encenação era impecável. Ninguém acreditaria nela. Ela tinha sido completamente e totalmente destruída. Limpe sua mesa, disse o Sr. Almeida, a voz agora fria e desprovida de emoção. Você está suspeita, com efeito imediato. Enquanto conduzimos uma investigação completa. Ele fez uma pausa, o peso de suas próximas palavras a esmagando. E espere o contato de nossos advogados. A Inovatec levará isso às últimas consequências. Mas eu sou inocente, ela sussurrou, a voz quebrada. Segurança, disse o CEO, virando as costas para ela. Por favor, acompanhem a senhorita Oliveira para fora do prédio. Os dois seguranças se moveram para o seu lado. Ela sentiu dezenas de olhos nela, julgando, condenando. O mundo dela desabou em um silêncio ensurdecedor. Enquanto era conduzida para fora. Passando por fileiras de rostos silenciosos, seu olhar cruzou com o de Rafael. Ele não parecia chocado ou acusador como os outros. Seu rosto estava pálido, e em seus olhos havia uma centelha de algo que ela não esperava ver: fúria. Uma fúria que não era dirigida a ela. Ela caiu direitinho. Eu nem acredito como foi fácil. A voz de Bianca, distorcida pela compressão de áudio, encheu o pequeno apartamento de Lívia. Sentada no escuro, o único brilho vinha das linhas de código em seu monitor. Depois de ser expulsa da Inovatec. O desespero havia dado lugar a uma fúria gelada. Ela não podia mais ser Lívia, a vítima. Ela tinha que ser NYX. Em menos de uma hora, ela havia contornado a segurança da Inovatec, uma façanha que a faria ser presa se descoberta. Ela não estava procurando por arquivos. Estava procurando por conversas. A cara dela quando o papai a acusou, continuou a voz de Bianca, seguida pela risada de outra mulher, provavelmente Carla. Quase senti pena. Quase. Você é má, B, disse Carla. Rindo. O pendrive foi um toque genial. Plantar o keylogger na máquina dela na noite anterior para roubar as credenciais também. Lívia sentiu um nó se formar em seu estômago. Elas haviam planejado cada passo. Ela mereceu, disse Bianca, sua voz perdendo a leveza. Chegando aqui com suas notas perfeitas, achando que era melhor que todo mundo. E depois aquela cena na reunião. Tentando me humilhar na frente do meu pai. Ninguém faz isso comigo. E o Rafael? Perguntou Carla. Ele parecia furioso. O Rafael é um problema. Admite Bianca. Ele tem essa queda por causas perdidas. Mas ele não tem provas, só sentimentos. E no mundo corporativo, sentimentos não valem nada. Lívia salvou a gravação de áudio. Ela poderia usar aquilo. Poderia enviar anonimamente para o RH. Para o conselho. Mas para quê? Seria a palavra de uma estagiária desacreditada contra a filha do CEO. Eles enterrariam a gravação e a acusariam de mais crimes. Não. Limpar seu nome não era suficiente. Uma nova determinação se solidificou dentro dela. Uma calma perigosa. Ela ouviu o resto da conversa. Bianca se gabava de como usaria o incidente para reforçar a segurança. Ganhando ainda mais prestígio. Ela mencionou o projeto Centauro como se fosse a coisa mais importante da empresa. Um pensamento atingiu Lívia. Por que o projeto Centauro? Por que armar para ela com o vazamento de dados daquele projeto específico? Por que to do aquele teatro? A menos que o vazamento não fosse o verdadeiro crime. E se fosse uma distração para algo muito maior. O desespero desapareceu completamente. No seu lugar, surgiu um propósito afiado como uma navalha.
Bianca queria se livrar dela. Ela conseguiu. Mas ao fazer isso, ela havia libertado algo muito mais perigoso. Ela não queria mais apenas justiça. Ela queria aniquilação. O cursor de Lívia piscou sobre o diretório raiz do servidor da Inovatec. Ela não ia apenas procurar provas de sua inocência. Ela ia procurar pelos esqueletos de Bianca. Pelos segredos do Sr. Almeida. Ela ia vasculhar cada canto escuro daquele império digital e arrastar tudo para a luz. A era de Lívia, a estagiária, havia terminado. A era de NYX, a caçadora, estava apenas começando. Eu não vou apenas provar minha inocência. Eu vou queimar o reino deles até o chão. A declaração de Lívia pairou no ar silencioso de seu apartamento. Não havia ninguém para ouvi-la, exceto as sombras dançando em suas paredes. Era uma promessa. Um juramento. Seus dedos se moveram com uma velocidade hipnótica. O primeiro passo não era atacar, mas construir. Ela precisava de um santuário digital, uma base de operações impenetrável. Ela começou a criar uma rede privada virtual, roteando seu sinal através de uma dúzia de proxies em 5 países diferentes. Cada camada de criptografia era mais forte que a anterior. Para o mundo exterior, a presença de NYX se tornaria um fantasma na máquina, impossível de rastrear, impossível de parar. Em seguida, ela criou seus instrumentos. Não eram armas grosseiras, mas ferramentas de precisão cirúrgica. Um VOR projetado para se mover silenciosamente pela rede da Inovatec, mapeando cada dispositivo conectado, cada porta aberta, cada vulnerabilidade. Um programa de escuta que se anexaria a canais de comunicação específicos, filtrando conversas por palavras-chave: Centauro, Almeida, fraude. Ela olhou para a gravação da conversa de Bianca. Era sua peça de seguro, mas usá-la agora seria um erro tático. Era como mostrar a sua melhor carta no início do jogo. Ela a guardou em um arquivo triplamente criptografado. Seria a última gota, não a primeira. O plano começou a se formar em sua mente. Não seria um ataque único e espetacular. Seria uma campanha. Uma guerra de desgaste psicológico e digital. Ela não iria simplesmente expor Bianca. Ela iria desmontá-la, peça por peça. Iria corroer sua reputação, destruir seus relacionamentos, minar sua confiança. Ela acessou o perfil de Bianca nas redes sociais. A imagem era perfeita, sorrisos brilhantes, legendas inspiradoras sobre liderança, fotos em eventos de caridade. Uma fraude completa. Lívia começou a catalogar cada postagem, cada conexão, cada detalhe. Cada amigo era um alvo em potencial. Cada seguidor, uma audiência. O ódio que sentia por Bianca havia se transformado em algo mais frio, mais focado. Não era mais sobre a humilhação do colégio ou a traição no escritório. Era sobre o princípio. Bianca representava um sistema onde os poderosos podiam esmagar os outros sem consequências. Um mundo onde a verdade era irrelevante e a imagem era tudo. Você construiu seu mundo sobre mentiras, Bianca, sussurrou Lívia para a tela. Vou usar a verdade para incendiá-lo. Enquanto configurava suas ferramentas de vigilância. Um alerta piscou. SU Programa de Escuta Havia Capturado Algo. Uma troca de e-mails criptografados entre o Sr. Almeida e o diretor financeiro da empresa. O assunto era ajuste de contingência Centauro. Intrigada, Lívia focou todos os seus recursos em quebrar aquela criptografia. O que quer que eles estivessem escondendo estava prestes a vir à tona. Criptografia quebrada. A mensagem piscou na tela de Lívia. O esforço valeu a pena. O conteúdo dos e-mails entre o CEO e o diretor financeiro se desdobrou diante dela. De M. Costa, diretor financeiro. Para J. Almeida, CEO. Assunto: reajuste de contingência Centauro. Jorge confirmando o ajuste de contingência de 5 milhões para a conta offshore Centaurus Holdings. Conforme sua instrução, a violação de dados fornecerá a cobertura necessária para a auditoria trimestral. A perda será registrada como danos de propriedade intelectual. A respiração de Lívia ficou presa em sua garganta. Ela rolou para baixo. Para a resposta do CEO. De J. Almeida, CEO. Para M. Costa, diretor financeiro. Assunto: reajuste de contingência Centauro.
Excellent. Prossiga. Certifique-se de que todos os rastros digitais da violação sejam atribuídos à estagiária. Ela é o bode expiatório perfeito. Ninguém vai questionar. Bianca cuidará dos detalhes internos. Uma fúria fria e lúcida a preencheu. A náusea desapareceu, substituída por uma clareza cristalina. Não era sobre ela. Nunca foi. O roubo de sua ideia, a sabotagem, a humilhação. Tudo aquilo foi apenas o prelúdio. O verdadeiro crime era este. 5 milhões de dólares. Desviados. O vazamento de dados do projeto Centauro nunca aconteceu. Foi uma ficção. Uma cortina de fumaça habilmente criada para esconder o buraco que eles fizeram nas finanças da empresa. E ela, a estagiária nerd descartável, foi a distração perfeita para os auditores e para o conselho. Ela se recostou na cadeira, a enormidade da conspiração se assentando sobre ela. O Sr. Almeida, o pai orgulhoso e CEO respeitado, era um ladrão. E Bianca não era apenas uma bully. Era uma cúmplice. Ela não a incriminou por maldade adolescente. Ela a incriminou para ajudar o pai a roubar milhões de dólares. Vocês não me usaram como bode expiatório, sussurrou Lívia para a tela vazia. Vocês me usaram como uma arma. E agora, essa arma está apontada de volta para vocês. A complexidade do plano deles era a sua maior fraqueza. Para fazer a fraude funcionar, eles tiveram que criar rastros digitais. Deixar pegadas. E NYX era a melhor caçadora de pegadas que existia. O nome Centaurus Holdings era a chave. Não era um projeto. Era uma empresa fantasma. Com um novo senso de propósito, Lívia começou a cavar. Ela não estava mais apenas na rede da Inovatec. Ela estava seguindo o dinheiro, mergulhando nas profundezas turvas do sistema financeiro global. E ela sabia que, no final daquela trilha, encontraria a verdade que destruiria a família Almeida para sempre. A Centaurus Holdings não existe. A voz de Lívia era um sussurro no escuro. Por dias. Ela havia caçado a empresa fantasma. Ela vasculhou registros corporativos em paraísos fiscais, de Cayman às Ilhas Virgens Britânicas. Não havia nada. A trilha do dinheiro desaparecia em um labirinto de transações criptografadas. Mas Almeida cometera um erro. Um pequeno erro, quase insignificante. Ao registrar o domínio inicial para a transferência, ele usou um endereço de e-mail de recuperação. Um antigo endereço pessoal que ele provavelmente esquecera que existia. Invadir aquele e-mail foi trivial. E lá, em uma pasta de spam esquecida, estava o que ela procurava. Um e-mail de confirmação de uma transação, não de 5 milhões, mas de 200 mil dólares, para uma conta diferente. A data era de 3 anos atrás. Lívia sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Isso não era um crime único. Era um padrão. Ela usou os detalhes daquela transação para cavar mais fundo, seguindo um novo rastro de migalhas digitais. Ela descobriu uma dúzia de outras transações, todas pequenas, todas disfarçadas como despesas operacionais, pagamentos a fornecedores inexistentes, bônus fantasmas. Ao longo de 5 anos. O Sr. Almeida havia desviado mais de 20 milhões de dólares da Inovatec. E o esquema era ainda mais sujo do que ela imaginava. Os fundos não estavam parados em uma conta. Eles estavam sendo usados para manipular o mercado. Ele estava comprando secretamente ações da própria Inovatec através de intermediários, inflando artificialmente o preço pouco antes dos anúncios de resultados trimestrais. E depois vendendo no pico. Era fraude de valores mobiliários em grande escala. A armação contra ela não era apenas para cobrir um desvio. Era para criar um evento de crise que causaria uma pequena queda no preço das ações, permitindo que ele comprasse mais a um preço baixo antes do próximo ciclo de inflação. Ela não era apenas o bode expiatório, era a engrenagem involuntária de sua máquina de fazer dinheiro. A raiva que ela sentia era tão intensa que a deixou sem fôlego. A vida dela, sua carreira, seu futuro, tudo foi sacrificado no altar da ganância dele. Você não vai se safar, disse ela, seus dedos voando sobre o teclado. Eu vou expor tudo. Ela começou a compilar as evidências. Transações bancárias, registros de e-mail, logs de negociação de ações. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente, pintando um quadro de corrupção sistemática. Ela batizou o dossiê de arquivo Pandora.
Um nome apropriado para algo que, uma vez aberto, liberaria o caos sobre o mundo dos Almeida. Mas enquanto compilava o arquivo final, um novo alerta apareceu em sua tela. Alguém estava tentando acessar seu sistema. Não era um ataque bruto, era sutil. Profissional. E o endereço IP de origem vinha de dentro da Inovatec. Alguém lá dentro sabia que ela estava bisbilhotando. Quem é você? A pergunta foi um sussurro no escuro do apartamento de Lívia. O intruso em seu sistema era bom. Perigosamente bom. Ele não estava usando força bruta, seus métodos eram elegantes, quase como os dela. Ele estava sondando, não atacando, procurando por uma fraqueza em sua fortaleza digital. Você não vai me encontrar, disse ela ao seu monitor. Começou um duelo silencioso. Ele tentou uma exploração de buffer overflow. Ela remendou em tempo real. Ele tentou um ataque de phishing direcionado ao seu proxy. Ela reverteu a conexão e a enviou para um loop infinito. Era um profissional. Isso a deixou com duas opções: ou a Inovatec contratou um especialista externo, ou havia alguém lá dentro muito mais habilidoso do que ela imaginava. Ela não ia apenas se defender. Ela ia contra-atacar. Enquanto ele se concentrava em uma de suas armadilhas, uma porta falsa que ela havia criado, Lívia abriu sua própria porta dos fundos no sistema dele. Foi um movimento arriscado. Mas a arrogância dele era sua maior vulnerabilidade. Ele estava tão focado em entrar que não percebeu que ela já estava dentro. Ela navegou pelos diretórios dele com a velocidade de um fantasma. Não havia muito tempo. Ela ignorou os arquivos de trabalho. As pastas de projetos. Ela foi direto para o identificador do sistema. ID do usuário R. Nogueira. ID da máquina Inatec Dev 734. Nome Rafael Nogueira. O nome a atingiu como um soco no estômago. Rafael. O desenvolvedor quieto. O único que havia mostrado a ela um pingo de simpatia. Aquele cujos olhos queimavam de fúria quando ela foi escoltada para fora. Por quê? Porque ele estaria procurando por ela. Sua mente correu, a paranoia tomando conta. Era uma armadilha. Tinha que ser. Bianca ou seu pai o colocaram para fazer isso. Ele usou sua simpatia fingida para baixar a guarda dela. E agora estava tentando caçá-la digitalmente. O cavaleiro de armadura brilhante era apenas mais um dos monstros do castelo. Ela cortou a conexão abruptamente, dos dois lados. O duelo terminou. Ele saberia que ela o identificou. O jogo havia mudado. Uma nova onda de raiva a percorreu. Uma raiva mais profunda do que a que sentia por Bianca. Era a raiva da traição. Ela havia quase, por um segundo, considerado confiar nele. Ela se recostou, o coração batendo forte. Ele a havia procurado. Muito bem. Ele a encontraria. Mas seria nos termos dela. Com as mãos firmes. Lívia abriu um canal de comunicação anônimo e seguro, enviando uma única mensagem de texto para o telefone corporativo de Rafael. A mensagem não tinha remetente e não podia ser rastreada. Dizia apenas: pare de me procurar. Se quiser conversar, cafeteria do outro lado da rua. Amanhã, 18 horas. Venha sozinho. Se eu vir mais alguém, eu desapareço para sempre. Porque você está me caçando, Rafael. Bianca te prometeu um bônus. A voz de Lívia era um silvo baixo. Ela se materializou do nada, deslizando para a cadeira oposta à dele na cafeteria quase vazia. Rafael, que estivera olhando ansiosamente para a porta, sobressaltou-se. O quê? Não, disse ele, chocado com a acusação. Lívia, eu não estou te caçando. Eu estava tentando te encontrar para ajudar. Ajudar, ela zombou, a palavra cheia de veneno. Como da última vez que você ofereceu ajuda e eu fui demitida no dia seguinte. Que coincidência. Eu não tive nada a ver com aquilo, disse ele, inclinando-se para a frente. A voz baixa e urgente. Eu sabia que era uma armação. Eu verifiquei os logs depois que te levaram. O script que você supostamente rodou tinha uma assinatura digital que não era sua. Era uma falsificação, mas uma muito boa. Lívia observou, seus olhos frios e analíticos, procurando qualquer sinal de engano. E por que você se importa? Porque eu odeio bullies, disse ele, sua mandíbula se contraindo. E porque eles estão ficando com medo. Eles sabem que alguém está bisbilhotando.
Eles estão planejando uma atualização de segurança para o fim de semana. Isso não é uma atualização, Livia. É uma limpeza. Eles vão apagar os logs do servidor, tudo. A informação a atingiu com força. Se eles apagassem os logs, a maior parte de suas provas digitais se tornaria circunstancial, mais difícil de provar. Como você sabe disso? Eu ouvi Bianca conversando com o chefe de TI, explicou Rafael. Eles estão te procurando. Eles acham que é você. Foi por isso que eu tentei te encontrar. Para te avisar. O silêncio se estendeu entre eles. A história dele se encaixava. A tentativa dele de contatá-la digitalmente não foi um ataque. Foi um chamado. Ela testou. O que você sabe sobre a Centaurus Holdings? Ela perguntou, a pergunta afiada como uma faca. Os olhos dele se arregalaram levemente. Como você? O nome apareceu em alguns fragmentos de log criptografados que eu consegui recuperar antes de serem deletados. Mas não consegui encontrar mais nada. Desapareceu. Era a confirmação que ela precisava. Ele estava dizendo a verdade. Ele não sabia de tudo, mas estava na trilha certa. Ele não era um inimigo. Ele era um recurso. Eu não confio em você, Rafael, disse ela, sua voz ainda fria. Mas a hostilidade havia diminuído um grau. Nem um pouco. Eu entendo, ele assentiu, a decepção clara em seu rosto. Mas, ela continuou, eu preciso de algo que você tem. E você precisa de algo que eu quero. Justiça. Lívia se inclinou para mais perto, seus olhos fixos nos dele. A limpeza dos servidores é um problema. Preciso plantar um backdoor físico no servidor principal. Algo que sobreviva à limpeza e me dê acesso permanente e indetectável. E para isso, preciso que alguém me coloque lá dentro. Preciso de você para me levar até a sala do servidor. Você está louca. Say foremost pigos. Não vamos ser demitidos. Vamos ser presos. Rafael sussurrou a frase, olhando nervosamente ao redor da cafeteria. A audácia do plano de Lívia o deixou atordoado. É a única maneira, respondeu ela. Calma. Eles vão fazer a limpeza no domingo à noite, quando o prédio estiver vazio. É a nossa janela de oportunidade. Lívia, a sala do servidor tem segurança biométrica. Cartão de acesso e impressão digital. O meu cartão só me dá acesso ao andar, não à sala, ele argumentou, a voz tensa. Só a equipe sênior de tia Bianca tem esse nível de acesso. Eu sei. Disse Lívia. Eu não preciso do seu cartão. Eu preciso que você me leve até a porta. O resto é comigo. Ela tirou um pequeno dispositivo do bolso, não maior que uma moeda. Isso é um skimmer de RID. Amanhã, você só precisa passar perto de Bianca. O mais perto que puder. Ele vai clonar o cartão de acesso dela. É de curto alcance. Então você terá que ser discreto. Rafael olhou para o pequeno aparelho como se fosse uma cobra. EA Biometria. A impressão digital. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Lívia. Bianca adora postar fotos no Instagram. Especialmente fotos dela segurando taças de champanhe em eventos da empresa. Celebrando o sucesso, ela chama. Lívia mostrou a tela do seu celular. Era uma foto em alta resolução de Bianca. Lívia deu zoom na mão dela. A imagem era tão nítida que as linhas de sua impressão digital na taça eram visíveis. Com a resolução certa. Posso reconstruir a impressão digital dela e imprimi-la em um molde de silicone. Rafael ficou sem palavras. O nível de preparação dela era aterrorizante e brilhante. Isso é, insano. A ganância deles é insana, corrigiu ela. O que eles fizeram comigo é insano. Isto, ela gesticulou entre os dois, é apenas uma resposta lógica. Ele olhou para ela, vendo não a estagiária assustada que ele conhecera, mas uma força da natureza, fria e calculista. E se algo der errado. Então eu assumo a culpa. Você estava apenas me mostrando o prédio depois do expediente. Nego tudo. Você ficará limpo. Disse ela, sua voz não deixando espaço para argumentos. Mas nada vai dar errado. Eu planejei cada passo. A confiança dela era contagiante, apesar do medo dele. Ele pensou no rosto de Bianca, no sorriso presunçoso do Sr. Almeida. Ele pensou em Lívia, sendo humilhada e expulsa. Ele respirou fundo,
a decisão se solidificando em sua mente. Tudo bem, disse ele, sua voz firme. Eu vou fazer. Me dê essa coisa. Lívia entregou os quimer a Rafael. A aliança improvável foi selada. Enquanto ele saía da cafeteria, o peso do que ele havia concordado em fazer pesando em seus ombros. Lívia permaneceu sentada. Ela observou seu reflexo na janela escura. O plano estava em movimento. A armadilha estava sendo preparada. E no domingo à noite, ela voltaria para a Inovatec, não como uma vítima, mas como uma predadora retornando ao seu campo de caça. Lívia, eu realmente sinto muito que as coisas tenham terminado assim. A voz de Bianca estava carregada de uma falsa simpatia que fez o estômago de Lívia revirar. Elas estavam em uma sala de reuniões estéril. Lívia, sentada de um lado da mesa. Do outro, Bianca e um representante do RH. Eu entendo, disse Lívia. A voz deliberadamente baixa e trêmula. Ela manteve os olhos fixos na superfície polida da mesa. Não podia arriscar que eles vissem a tempestade de gelo em seu olhar. Nós apreciamos sua cooperação durante a investigação, disse o homem do RH. Empurrando uma pilha de papéis em sua direção. Este é o seu acordo de rescisão. Ele detalha a devolução de toda a propriedade da empresa e inclui uma cláusula de não divulgação muito rigorosa. Lívia olhou para os papéis sem realmente lê-los. Ela já sabia o que diziam. Silêncio em troca de não ser processada até a falência. Eu só queria que você soubesse que não há ressentimentos da minha parte, disse Bianca, seu tom condescendente. Todos nós cometemos erros, especialmente no início da carreira. O importante é aprender com eles. Eu aprendi. Sir Olivia. A frase tinha um duplo sentido que passou completamente despercebido por eles. Ela pegou a caneta. O plástico parecia estranhamente pesado em sua mão. Com uma assinatura que parecia fraca e derrotada, ela assinou seu futuro, ou pelo menos, a versão do futuro que eles haviam escrito para ela. Ela empurrou os papéis de volta pela mesa. É isso? Perguntou ela, a voz vazia. Sim, disse o homem do RH, recolhendo os documentos. Agora você pode ir. Lívia se levantou, os ombros curvados. Ela não olhou para nenhum deles. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo uma performance de derrota. Lívia, chamou Bianca, uma última vez. Lívia parou, mas não se virou. Talvez a área de tecnologia não seja para você, disse Bianca, a crueldade final disfarçada de conselho. Talvez encontre algo que se encaixe melhor. Varejo, talvez. Lívia não respondeu. Ela abriu a porta e saiu, o som do clique da fechadura ecoando atrás dela. Ela caminhou pelos corredores familiares, sentindo os olhares de seus ex-colegas, os sussurros que morriam assim que ela passava. Ela manteve a cabeça baixa, a máscara de vergonha e fracasso firmemente no lugar. Até atravessar as portas de vidro da frente e sair para o ar da cidade. Do outro lado da rua, ela parou. Lentamente, ela se virou e olhou para o imponente arranha-céu da Inovatec. A máscara caiu. O tremor desapareceu. Seus ombros se endireitaram. Um sorriso frio, quase imperceptível, tocou seus lábios. Bianca achava que tinha vencido. Ela achava que a tinha quebrado. Mal sabia ela que a mulher quebrada era apenas uma isca. E a armadilha seria acionada no domingo. Como assim, o investidor desistiu. Ele estava confirmado. A voz de Carla, a aliada mais próxima de Bianca. Era estridente e cheia de pânico, mesmo através do sistema de escuta de Lívia. O primeiro ataque havia sido lançado. Lívia, operando como NYX de seu santuário digital, não havia atacado a Inovatec. Ela atacou o ponto fraco de Bianca, seu círculo social. Carla estava tentando lançar uma startup de moda paralela, e Bianca havia usado suas conexões para conseguir um investidor anjo crucial. Um investidor que, graças a um e-mail anônimo e perfeitamente elaborado, agora acreditava que Carla estava vendendo sua ideia para um concorrente. Ele disse que recebeu informações de que eu não era confiável, disse Carla, a voz trêmula de raiva. Bianca, de onde ele tiraria uma ideia dessas? A única outra pessoa que tinha os detalhes completos era você. Você está me acusando. A voz de Bianca era gelada. Depois de tudo que eu fiz por você. Eu não estou acusando. Estou perguntando, retrucou Carla.
Isso era tudo para mim, Bianca. Você sabe disso. Talvez você tenha falado demais com a pessoa errada, disse Bianca. Sua voz se tornando defensiva. Não jogue a culpa em mim pelos seus erros. Meus erros. Você era minha mentora, gritou Carla. Eu confiei em você. Bem, talvez esse tenha sido o seu erro, disse Bianca, a crueldade vazando por sua fachada. Agora, se me dá licença, eu tenho um trabalho de verdade para fazer. A linha ficou muda. Lívia cortou a escuta, um sentimento de satisfação fria percorrendo-a. Não foi um grande golpe. Não abalou o império. Mas foi uma rachadura. Uma pequena fratura na armadura de Bianca. Ela havia semeado a desconfiança, transformando a lealdade em suspeita. Carla, a cúmplice de Bianca em tantas humilhações, agora via como uma possível traidora. Lívia catalogou a operação em seu log. Fase 1: isolar o alvo. Resultado: sucesso. Ela sabia que a paranoia de Bianca iria crescer. Ela começaria a olhar para todos ao seu redor com suspeita. Seus amigos, seus colegas. A confiança, uma vez quebrada, era quase impossível de consertar. E uma rainha sem sua corte é apenas uma mulher em um trono vazio. O próximo passo seria mais direto. Não um ataque social, mas um que atingiria a reputação profissional de Bianca dentro da empresa. Era hora de lembrar a todos quem realmente era o cérebro por trás do sistema Hélice. Lívia redigiu um novo e-mail anônimo, desta vez endereçado a um pequeno grupo de desenvolvedores seniores da Inovatec, incluindo Rafael. O e-mail não continha acusações, apenas um link para um repositório de código privado e uma única linha de texto, a arquitetura original do projeto Hélice. Julguem vocês mesmos. O repositório continha o protótipo inicial de Lívia, com data e hora anteriores a qualquer menção de Bianca sobre o projeto. A semente da dúvida estava prestes a brotar. Me explique como $200 mil simplesmente evaporam do nosso portfólio de negociação em 5 minutos. A voz do Sr. Almeida era um chicote através da linha telefônica. Em seu escritório, ele andava de um lado para o outro, o rosto uma máscara de fúria contida. Não me diga anomalia. Me dê uma resposta. Ele desligou o telefone com força. Um segundo depois, seu interfone tocou. Bianca está aqui, senhor. Mande-a entrar, rosnou ele. Bianca entrou. A confiança habitual em sua postura. Pai, você me chamou. Feche a porta, ele ordenou. Seu premiado algoritmo de negociação, o que sua equipe supervisiona. Ele acabou de nos custar $200 mil. Em 5 minutos. E ninguém sabe por que. A cor sumiu do rosto de Bianca. Isso é impossível. O sistema tem proteções. Pois elas falharam, gritou ele, batendo com a mão na mesa. Ou alguém dentro da sua equipe fez isso de propósito. Primeiro, o fiasco do vazamento de dados. Agora, estamos perdendo dinheiro de uma forma que nossos próprios analistas não conseguem explicar. Você tem algum controle sobre o seu departamento? Claro que tenho, ela se defendeu, a voz um pouco aguda demais. Pode ter sido uma falha de hardware, uma flutuação do mercado. Nossos concorrentes ganharam dinheiro no mesmo período, ele a cortou. A flutuação foi só nossa. Ele se aproximou, a expressão sombria. Parece que desde que você assumiu, as coisas estão instáveis. A acusação a atingiu visivelmente. O orgulho de seu pai era a base de seu poder. Vê-lo vacilar a deixou em pânico. Pai. Pode ser o mesmo hacker de antes, ela disse, desesperada. A pessoa que incriminou a Lívia. Talvez ela nunca tenha sido pega. Eu não quero desculpas, ele retrucou. Eu quero soluções. E falando em estagiárias, recebi um telefonema do chefe de desenvolvimento. Há um boato circulando. Um e-mail anônimo sobre a origem do sistema Hélice. Bianca gelou. É apenas uma fofoca maliciosa. A estagiária era instável. Eu não me importo com a origem de uma ideia, Bianca. Eu me importo com resultados, disse ele, a voz perigosamente baixa. E agora? Seus resultados são um buraco de $200 mil nas nossas finanças. Encontre o que aconteceu. Encontre quem é o responsável. E consert. Ou eu encontrarei alguém que consiga. Ele se virou, encerrando a conversa. Bianca ficou parada por um momento,
a humilhação e o medo lutando em seu rosto. Então, ela se virou e saiu, a porta se fechando suavemente atrás dela. Do outro lado da cidade, Liv assistia a tudo. Seu backdoor lhe dava acesso não apenas aos servidores, mas também a canais de comunicação internos. Em um chat de desenvolvedores, o link para seu repositório de código estava sendo compartilhado silenciosamente. Ela observou por um momento e depois digitou uma nota em seu log de operações criptografado, fase 2 minar a autoridade. Status Accelerator. Alvo sob pressão crescente do comando. Bianca, a equipe está falando sobre o e-mail. Rafael estava parado ao lado da mesa de Bianca, a voz calma, mas firme. Vários desenvolvedores próximos pararam o que estavam fazendo, fingindo olhar para suas telas, mas ouvindo atentamente. Que e-mail? Perguntou Bianca, sem erguer os olhos de seu monitor. Estou ocupada com a perda de $200.000 que sua equipe não consegue explicar. O e-mail com o link, continuou Rafael, impassível. O repositório de código da Lívia. Com o protótipo do Hélice. Com timestamps de uma semana antes de você anunciar o projeto. Bianca finalmente olhou para ele, os olhos faiscando de fúria. Isso é um boato ridículo, plantado por uma ex-funcionária descontente. Eu esperava mais de você do que se envolver em fofocas de corredor. Não é fofoca quando o código está bem na nossa frente. Retrucou ele. A arquitetura é idêntica. A lógica central é a mesma. Nós, os desenvolvedores, reconhecemos o trabalho de um colega quando vemos. E aquele é o estilo de codificação da Lívia. A audácia dele a deixou sem fôlego por um momento. Ela se levantou, tentando usar sua altura e posição para intimidá-lo. Você está me acusando, na frente de toda a minha equipe. Estou declarando um fato técnico, disse Rafael, sem recuar. A integridade do nosso trabalho depende da verdade. A equipe está desmoralizada. Eles não sabem em quem confiar. Eles devem confiar em mim, sibilou ela. A voz baixa e perigosa. Eu sou a gerente deste projeto. Eu dou as ordens. O que uma estagiária demitida fez ou não fez é irrelevante. Não para nós, disse Rafael, sua voz carregando o peso de todo o departamento. Para nós, é a única coisa que importa agora. O impasse se estendeu. O silêncio no escritório era absoluto. Bianca olhou para os rostos de sua equipe. Ninguém a encontrou no olhar. Pela primeira vez, sua autoridade não era suficiente. O código, a prova digital, falava mais alto do que seu título. Esta conversa acabou, disse ela. A voz tremendo deriva cantida. Voltem ao trabalho. Todos vocês. Ela se virou para Rafael. E você? Na minha sala. Em 5 minutos. Rafael apenas assentiu, virou-se e voltou para sua mesa. A mensagem estava clara. Ele não tinha medo dela. E a equipe estava do lado dele. Sozinha em seu escritório de vidro, Bianca sentiu as paredes se fechando. A traição de Carla, a pressão de seu pai, e agora a rebelião aberta de sua própria equipe. Ela estava perdendo o controle. A paranoia tomou conta. Havia um traidor. Um fantasma em sua máquina, em seu departamento. Expondo seus segredos um por um. E ela faria qualquer coisa para encontrá-lo. Quero o histórico de acesso de todos. Ultimas 48 Horas. Agora. A ordem de Bianca ecoou pelo escritório silencioso. Ela estava parada no meio do departamento, os braços cruzados, os olhos passando de um rosto para o outro. Um técnico de TI, pálido, correu para cumprir a ordem. Ninguém sai desta sala até eu descobrir quem é o traidor, continuou ela, a voz baixa e tensa. Minutos depois, o técnico voltou com um tablet. Bianca o arrancou de sua mão. Os dedos deslizando rapidamente pela tela. Ela parou. Jonas. Um desenvolvedor júnior na parte de trás da sala encolheu-se. Sim. Seu log mostra um pico de atividade de upload ontem à noite. Fora do horário de trabalho, disse Bianca, aproximando-se de sua mesa. O que você estava fazendo? Eu estava fazendo backup dos meus arquivos de projeto para o servidor, gaguejou Jonas. Meu disco local estava cheio. É procedimento padrão. Procedimento padrão, ela zombou. Ou você estava enviando informações para alguém? Para a estagiária demitida, talvez. O quê? Não. Eu nunca faria isso.
disse ele, o pânico em sua voz. Rafael se levantou de sua mesa. Bianca, já chega. Isso é ridículo. Eu mesmo disse a Jonas para fazer backup de seus arquivos. Fique fora disso, Rafael, sibilou Bianca. Sua lealdade equivocada já está registrada. Ela se virou de volta para Jonas. Até que eu saiba exatamente o que você estava fazendo, seu acesso à rede está revogado. Mas, o prazo do meu módulo é para amanhã, protestou Jonas. Não é mais o seu problema, disse Bianca, friamente. Ela se dirigiu a todo o departamento. A partir deste momento, todas as permissões de acesso remoto estão canceladas. O trabalho só acontece aqui, das 9 horas às 18 horas. Todas as transferências de arquivos acima de 10 megabytes exigirão minha aprovação pessoal. Qualquer um pego violando essas regras será demitido no local. Estamos entendidos. Ninguém respondeu. O silêncio era uma mistura de medo e ressentimento. O ar estava pesado, tóxico. A produtividade havia parado completamente. Em vez de trabalhar, a equipe agora se preocupava em não se tornar o próximo alvo. Bianca voltou para seu escritório. Batendo a porta. Ela achava que estava reafirmando o controle. Na realidade, ela havia acabado de paralisar seu próprio departamento. Em seu apartamento, Livy assistia à implosão em tempo real através de sua rede de vigilância. Ela via as mensagens de pânico trocadas entre os desenvolvedores, os novos protocolos de segurança absurdos sendo implementados. Bianca não estava caçando um fantasma, ela estava queimando a própria casa para espantá-lo. Livy abriu seu log e digitou. Fase 3: induzir a autodestruição. Status em andamento. O alvo está desestabilizando ativamente sua própria base de poder. A eficiência do departamento caiu 70%. Tudo estava indo melhor do que o planejado. A reunião de acionistas foi confirmada para sexta-feira. A segurança será máxima. Como vamos fazer isso? A mensagem de Rafael apareceu na tela criptografada de Lívia. Ele estava nervoso. Ela, por outro lado, nunca se sentirá tão calma. Exatamente como planejamos. Ela digitou de volta. O caos que Bianca criou é a nossa melhor distração. Ninguém está prestando atenção na infraestrutura. Estão todos ocupados olhando por cima do ombro. O auditório tem uma rede própria, isolada do resto do prédio. Seu backdoor no servidor principal não vai alcançar o laptop da apresentação, ele alertou. Eu sei. É por isso que você é a minha chave, respondeu Lívia. Eu preparei o arquivo Pandora. É um pacote de dados autoexecutável. Quando Almeida estiver no auge do seu discurso sobre lucros recordes, eu vou acionar o gatilho. Que gatilho? Se você não tem acesso. O gatilho é físico, explicou ela. Eu preciso que você conecte um dispositivo à porta de rede do pódio. Só por um segundo. Ele vai injetar meu Pailua diretamente na rede local. Uma vez lá dentro, eu assumo o controle. Houve uma longa pausa. Lívia podia imaginar Rafael do outro lado, o peso daquela tarefa caindo sobre ele. Lívia, eles vão verificar crachás, bolsas, tudo. É o evento mais importante do ano. Eu não vou conseguir passar com um equipamento de hacking. Não é um equipamento. Ela respondeu. Ela pegou um objeto de sua mesa e tirou uma foto. Era uma caneta comum, de metal escovado. O dispositivo está dentro disso. É um injetor de pacotes disfarçado. Ninguém vai olhar 2 vezes para uma caneta. Você só precisa encontrar uma desculpa para se aproximar do pódio, talvez para ajustar um microfone, e conectá-la por um instante. O LED piscará em verde uma vez. Então você a remove e se afasta. Outra pausa. Mais longa desta vez. Isso é tudo ou nada, digitou Rafael. Se formos pegos. Nós não vamos, ela respondeu. A confiança em suas palavras era absoluta. Eles estão procurando por um hacker, um fantasma digital. Eles não estão esperando um ataque físico vindo de dentro. Lívia enviou-lhe as instruções sobre onde pegar a caneta. Um ponto de entrega anônimo. Você está pronta para isso? Ele perguntou, sua última mensagem. Lívia olhou para o dossiê em sua tela. As provas, as mentiras, os rostos sorridentes de Bianca e seu pai. Todo o seu sofrimento, toda a sua fúria, destilados em um único arquivo. Eu nasci para isso.
Ela digitou. Lívia fechou o canal de comunicação. O plano estava selado. Não havia mais volta. Ela olhou para o calendário. Faltavam 2 dias. 2 dias até o julgamento. Ela iniciou a contagem regressiva em seu terminal. O palco estava montado, os atores em suas posições. Faltava apenas o levantar da cortina. Senhoras e senhores, bem-vindos. O futuro nunca foi tão lucrativo. A voz do Sr. Almeida ressoou pelo auditório lotado. O aplauso foi estrondoso. Na primeira fila, Bianca sorria, os olhos brilhando. Ela se inclinou para o executivo ao seu lado. Ele nunca esteve melhor. Sussurrou o homem. Este é apenas o começo, respondeu Bianca, a voz cheia de um triunfo inabalável. Este é o ano em que a Inovatec se torna uma lenda. Espremido perto da estação de som nos fundos, o coração de Rafael martelava contra suas costelas. A caneta em seu bolso parecia pesar 10 quilos. Ele observou o palco, o pódio, as câmeras. Segurança por toda parte. A janela de oportunidade seria minúscula. Almeida continuou seu discurso, falando de crescimento, inovação e da superação de desafios de segurança recentes. Uma risada amarga quase escapou de Rafael. Então. Ele viu sua chance. Um dos microfones no pódio soltou um breve chiado, quase imperceptível. Ninguém pareceu notar, exceto ele. Vou verificar o áudio do pódio, disse Rafael ao técnico de som ao seu lado, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu não ouvi nada, respondeu o técnico, sem tirar os olhos de seu painel. Melhor prevenir do que remediar, disse Rafael, já se movendo. Ele subiu os degraus laterais do palco, caminhando com um propósito calmo que ele não sentia. Almeida parou de falar por um momento, olhando para ele com irritação. Algum problema? Perguntou o CEO. O microfone captando sua voz baixa e áspera. Apenas um zumbido no microfone, senhor, disse Rafael, sem encontrar seu olhar. Um segundo. Ele se agachou atrás do pódio, fora da vista da maioria da plateia. Sua mão mergulhou no bolso, agarrando a caneta. Ele encontrou a porta de rede escondida. Com os dedos trêmulos, ele conectou a ponta da caneta. O tempo pareceu parar. 2. Um minúsculo LED verde piscou uma vez. Ele a removeu. O pailuad estava dentro. Tudo certo agora, senhor, disse Rafael, levantando-se. Pode continuar. Ele se virou e desceu do palco. Cada passo uma batalha para parecer normal. Ele voltou para sua posição, o suor frio escorrendo por suas costas. Ninguém o notou. Ninguém suspeitou de nada. No palco, o Sr. Almeida, alheio à bomba relógio digital que acabará de ser plantada sob seu nariz, sorriu para a multidão. E agora, para os números que todos vocês estavam esperando. Como vocês verão neste gráfico, nossos lucros projetados para o próximo ano são nada menos que espetaculares. A tela gigante atrás dele começou a exibir um gráfico ascendente. Em seu apartamento. Lívia viu o sinal de Rafael. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Era hora. O que é isso? Tirem isso da tela. A voz do Sr. Almeida vacilou, a confiança se desintegrando em pânico. O gráfico de lucros havia desaparecido. No seu lugar, a tela gigante atrás dele ficou preta por um segundo. Então, as luzes do auditório piscaram violentamente. Um logotipo flamejante apareceu. Uma fênix estilizada, feita de linhas de código verde. Abaixo dela, uma única palavra, NYX. O que diabos é NYX? Gritou um investidor da primeira fila. Antes que alguém pudesse responder. A tela mudou novamente. Uma forma de onda de áudio apareceu, e a voz de Bianca encheu o auditório, cristalina e inconfundível. Ela caiu direitinho. Eu nem acredito como foi fácil. O pendrive foi um toque genial. Na primeira fila, Bianca congelou, o sangue drenando de seu rosto. Não, ela sussurrou, o som abafado pelos murmúrios chocados que se espalhavam pela multidão. Essa é a minha voz. A gravação continuou, cada palavra uma pá de terra em seu caixão corporativo. Então, a tela se dividiu. De um lado, a gravação. Do outro. Um fluxo de dados começou a rolar. E-mails. Transações. Contas offshore. Nomes. Datas. Valores. Isso é fraude, gritou alguém da imprensa, levantando-se.
Meu Deus, eles manipularam as ações. O caos irrompeu. Flash de câmeras disparavam incessantemente. Repórteres gritavam perguntas. Investidores se levantavam, apontando para o palco, os rostos uma mistura de fúria e descrença. Segurança. Travem as portas. Ninguém sai, berrou o chefe de segurança, falando em seu rádio. Eu sou o CEO desta empresa, gritou Almeida do pódio. O rosto vermelho de raiva e medo. Desliguem tudo. Cortem a energia. Mas era tarde demais. Em seu apartamento, Lívia apertou a tecla Enter uma última vez. Uma notificação apareceu em cada celular no auditório, simultaneamente. Arquivo Pandora download completo. Pai, a voz de Bianca era um fio. Ela se virou para ele, os olhos arregalados de terror, procurando por uma solução que não existia. Ele apenas a encarou, impotente. Ela afundou em sua cadeira, o mundo desabando em tempo real, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Em meio ao pandemônio. Enquanto os seguranças tentavam conter a multidão e o Sr. Almeida era cercado pela imprensa furiosa, Rafael se moveu silenciosamente em direção à saída de emergência. Seu trabalho estava feito. Do outro lado da cidade, Lívia observou o caos em uma dúzia de feeds de notícias. A vengança estava completa. Mas a liberdade ainda não estava garantida. Uma sirene da polícia começou a soar à distância, cada vez mais perto de seu prédio. Fontes confirmam que o CEO Jorge Almeida e sua filha, Bianca Almeida, foram detidos por agentes federais. A voz de um âncora de notícias soava de um dos monitores de Lívia. O som das sirenes, que antes se aproximava, agora parecia vir de dentro do próprio prédio. Mas Lívia não estava em pânico. Ela estava trabalhando. Com uma calma glacial. Ela digitou um último comando em seu terminal. Execute protocolo Fênix. A confirmação piscou em verde. Iniciando autodestruição. Linhas de código correram por suas telas, uma cascata digital que representava o fim de uma era. O script que ela passará semanas aperfeiçoando estava fazendo seu trabalho. Apagando cada rastro, cada log de acesso, cada backdoor. Estava destruindo as ferramentas que ela criará, corrompendo os dados em seus discos rígidos com lixo digital, finalmente, apagando a si mesmo da existência. NYX estava se tornando um fantasma. Em uma última tela, um feed de notícias ao vivo mostrava a cena no lobby do prédio da Inovatec. Ela viu o rosto pálido e chocado do Sr. Almeida enquanto agentes o conduziam para fora. E então ela viu Bianca. O olhar vazio, a maquiagem borrada pelas lágrimas, os pulsos unidos por algemas. A rainha havia sido destronada. Seu reino em ruínas. Não havia triunfo no rosto de Lívia, apenas um silêncio profundo e vazio. Uma pequena janela de chat seguro piscou no canto. Era Rafael. Rafael, consegui sair. Você. NYX, quase. Ponto de encontro em 10. Rafael. A polícia está por toda parte. NYX, eu sei. Apague tudo. Arias, Rafael. Rafael, Arias, Nick. Oi, Lívia. Ela fechou a janela. Com um clique, ela desligou os monitores. O quarto mergulhou na escuridão. Quebrado apenas pelas luzes vermelhas e azuis que dançavam do lado de fora de sua janela. O som das sirenes era agora um uivo constante. Ela não pegou nada que a ligasse à sua vida digital. Apenas uma pequena caixa de papelão com alguns livros e um único porta-retrato. Ela caminhou até a porta e a abriu. O corredor estava agitado. Moradores saíam de seus apartamentos, confusos. O que está acontecendo? Perguntou uma vizinha. Parece que eles estão no apartamento da cobertura, disse outro. Ouvi dizer que o CEO da Inovatec mora lá. Lívia passou por eles. Uma sombra anônima no caos. Os policiais estavam subindo, focados em seu alvo de alto perfil, sem dar uma segunda olhada na garota com a caixa de papelão. Ela não pegou o elevador. Desceu os lances de escada, cada passo a levando para mais longe do fogo que ela acendera e para mais perto do ar frio da noite. Quando ela saiu pela porta dos fundos para um beco escuro, um carro parou na esquina, os faróis desligados. A porta do passageiro se abriu. Você está bem? A voz de Rafael era baixa, cortando o silêncio enquanto Lívia deslizava para o assento do passageiro. Ela fechou a porta.
o som abafando o uivo distante das sirenes. O interior do carro era um refúgio escuro e silencioso. Acho que sim, respondeu ela, a voz um pouco rouca. Eu não sei o que sentir. Sinta-se livre, disse ele, colocando o carro em movimento. Eles se afastaram do beco, entrando nas ruas vazias da cidade adormecida. Rafael ligou o rádio, o volume baixo. A voz de um repórter irrompeu. Urgent e excitada. O que já está sendo chamado de o maior escândalo corporativo da década. Fontes internas falam de uma fraude de valores mobiliários e desvio de fundos que chegam a dezenas de milhões. O império da Inovatec, liderado pela agora desgraçada família Almeida, desmoronou em uma única noite. Acabou, disse Rafael, mais para si mesmo do que para ela. Realmente acabou. Lívia olhou pela janela, as luzes da cidade passando como borrões. Ela não sentia a euforia que esperava. Não havia um pico de triunfo. Em seu lugar, havia uma calma profunda. A quietude que se segue a uma tempestade violenta. Ela olhou para a pequena caixa de papelão em seu colo. A única coisa que ela levará. O que tem aí? Perguntou Rafael, notando seu olhar. Passado, disse ela. Pode parar na próxima ponte. Confuso, ele obedeceu. Eles pararam no meio da ponte, o rio escuro correndo silenciosamente abaixo. Lívia saiu do carro. O vento da noite chicoteou seu cabelo. Ela caminhou até a grade, abrindo a caixa. Dentro, havia apenas um item, um porta-retrato com uma foto sua do colégio. Uma garota de óculos grandes, ombros encolhidos. Um sorriso forçado no rosto, tentando desesperadamente ser invisível. Ela olhou para a foto por um longo momento. Para a garota que suportou o tormento em silêncio, que sonhava com um futuro que quase lhe foi roubado. Com um movimento fluido, ela jogou o porta-retrato por cima da grade. Não houve hesitação. Ela não o observou cair. Ouviu apenas o som fraco de algo atingindo a água e desaparecendo para sempre. Ela voltou para o carro. Quando se sentou, Rafael viu algo que não via desde que a conhecera. Um sorriso. Não um sorriso frio ou um de vingança, mas um sorriso genuíno. Pequeno e incerto, mas real. E agora? Perguntou ele, a voz suave. Lívia olhou para a estrada à frente, para o horizonte que começava a clarear com a promessa de um novo dia. Agora, disse ela, e pela primeira vez em anos, sua voz estava leve. Qualquer lugar. O carro acelerou, deixando a cidade e suas cinzas para trás. Apenas para frente.